Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados do canal do YouTube. Muito bom dia, quinta-feira, continua bem frio, né? Nós estamos passando pelo inverno, está agradável, eu gosto particularmente do inverno. Olha, quero desejar a você um dia abençoado, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus, de paz, saúde. Amém, queridos? Amados, nesta semana, final da outra e esta semana, aconteceu um fato muito triste, né? Que foi noticiado, foi replicado pela mídia de todo o mundo. Eu me refiro ao acidente, né, ocorrido com uma brasileira na Indonésia. Notícia é sobre a morte, né, de uma moça, né, chamada Juliana Marins, uma brasileira que caiu num vulcão da Indonésia. Ela estava fazendo uma trilha, né, no Monte Rinjani, acho que é Rinjani, e ela ali caiu de uma altura considerável, uma altura de 300 metros, irmãos, né? É uma altura bastante razoável, né? Um prédio, por exemplo, de 10 andares tem 30 metros, né? Você imagina, né? Então, 300 metros é uma altura muito razoável. Difícil até dela ter sobrevivido tanto tempo, né? Bom, a queda ocorreu na última sexta-feira, creio, no dia 20 de junho. E o corpo de Juliana foi encontrado pelas equipes de resgate na terça-feira, 24 de junho. Né? E a família, segundo as reportagens da mídia, relatou que Juliana não teve acesso à água, à comida, a agasalho durante a espera pelo resgate, porque ali o clima era bastante instável também, devia fazer muito frio à noite. E, além do mais, ela podia estar machucada, né? Realmente a queda deve ter provocado a ela contusões assim graves, né? Eu fiquei pensando, né? E fiz até oração pela família desta moça, né? Ela morava aqui no Rio de Janeiro, e isso me trouxe uma reflexão que eu desejo compartilhar com os irmãos, né? Tem um pensamento, né, popular que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Frequentemente usado, né, no contexto cristão, e significa que, embora as pessoas possam falhar e cometer erros, cair, né, Deus oferece oportunidades de se arrepender, de ser perdoado, ou seja, se levantar, né? Embora não seja um versículo que esteja na Bíblia, um versículo bíblico específico, a ideia central dessa frase, né, está justamente em várias passagens bíblicas que falam sobre a misericórdia, sobre o perdão de Deus, né, sobre o desejo de Deus de sempre ajudar aquele que se arrepende, aquele que confessa. Eu separei aqui algumas referências, né, do cair do homem e do levantar de Deus, né? Por exemplo, o Salmo 145 diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Em Provérbios 24, Salomão diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Pelo menos 2 desses versículos eu posso afirmar que eles expressam a confiança na capacidade de Deus de perdoar, de restaurar aqueles que se arrependem, né? E buscam a ajuda dele, a sua ajuda, mesmo após quedas e falhas, né? Eu quero aproveitar a história, né, essa história fatídica, nessa jovem, como figura da realidade espiritual. O homem tinha tudo para ser feliz lá no Éden, mas preferiu andar por caminhos de morte e oferecer oportunidade para o destruidor, para o matador, para o roubador, né?
É uma síndrome, irmãos, que faz com que de lá para cá o homem ele se sinta atraído, né, por veredas de morte. Na verdade, Deus nos dá todas as condições para nos mantermos de pé, obedientes, salvos, guardados, mas há os que passam a ver essas condições como um fardo, até mesmo como chatices da parte de Deus. Olha, nós devemos vigiar, porque Deus, além de misericordioso, ele é justo. Só depende de nós mantermos a nossa fé do Espírito forte, acesa, porque Deus luta conosco, né, enquanto quisermos tê-lo como aliado, né? Deus sempre quer o melhor para nós, mas a palavra dele diz que ele bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de nos fazer bem, para nos dar o fim que queremos ao final. Mas às vezes não ouvimos a voz dele e nos aventuramos numa dimensão de morte. Foi isso que na vida prática aconteceu com Juliana, essa moça que caiu no abismo, né? Ela decidiu andar na beirada daquilo que foi fatal. Aliás, eu tenho dito, né, que a linha da vida e da morte é uma linha muito tênue, né? E nós estamos sujeitos a transpassá-la constantemente. A vida requer cuidado, que requer vigilância, né? É o conselho de Deus que Deus deu lá em Josué 1, quando disse para Josué: olha, procura meditar no livro da lei, né? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que tudo que fizeres seja bem sucedido, né? Entendo aqui que este conselho é um princípio, né? Um princípio que diz que a pessoa deve meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, continuamente, para garantir, né, que haja, de acordo com tudo que nela está escrito, alcançando o quê? Alcançando vida, sucesso, prosperidade. Olha, essa meditação na lei de Deus, é vista como uma forma de se conectar com a vontade divina, né, e alinhar a vida nossa própria vida, né, aos princípios e ensinamentos da fé do Espírito, né? O Espírito Santo estará sempre nos colocando a par de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é aquele que nos levaria a toda a verdade. O Salmo 1, quando a gente lê o Salmo 1, ele também reforça essa ideia, né? Ele descreve a pessoa que se alegra na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E diz mais, que essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Que dará fruto no tempo certo e prosperará em tudo que faz. Muito bonito isso, né? Então, meditar na Bíblia, na palavra de Deus de dia e de noite, é um convite, né, a constante reflexão sobre os ensinamentos e conselhos divinos, né? Buscando o quê? Aplicá-los na vida diária e encontrar neles a orientação e o propósito para a própria existência, né? Você pode, como muitos, perguntar, mas por que Deus permite que o homem caia? Eu digo para você, é porque ele é justo, tão justo, que deixa que tenhamos a liberdade de escolha, livre-arbítrio, né? Aquela moça, ela escolheu sair da sua casa, da segurança, da família, né? Ir para um lugar distante, andar na beirada de um abismo vulcânico, né? De um vulcão. E muitos agem assim, né? De forma impensada, né? De forma aventureira. Deus não lhe deu conselho para que ela fizesse isso, mas ela escolheu isso e caiu, né? As notícias dizem que ela ficou ali numa falha da montanha por mais de 48 horas e não houve quem a socorresse. E ela foi resgatada, na verdade, já sem vida, né? Negligência das autoridades, das equipes de resgate. Não sei, não se sabe ao certo, mas também isso serve para mostrar uma realidade espiritual, né? Que entendo ser assim. Na Bíblia, a queda é o evento que marca a entrada do pecado e da morte no mundo. Adão e Eva, no jardim do Éden, foram tentados por Satanás e desobedeceram. Eles andaram na beirada do abismo. A ordem de Deus de não comer do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, né? Foi negligenciada. Como consequência, caíram, né, num abismo. Houve a perda da inocência, a separação de Deus, a entrada no pecado da morte e da morte no mundo, né?
e passaram a ter dificuldades e sofrimentos na vida. Olha, Deus se importa, mesmo nessas situações. Nós vemos ali que Deus, em sua misericórdia, não os abandonou, muito pelo contrário, fez roupas para eles se cobrirem da sua nudez e os manteve vivos fisicamente e providenciou um plano de salvação através de Jesus Cristo, né? Através de Jesus, mesmo que caiamos em abismos de morte, saiba disso, né? Pelas nossas escolhas, decisões, haverá sempre um socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, né? Por último, meu amado, eu quero dizer que a queda do homem é o ponto de partida para a necessidade de socorro de Deus. A queda do homem, né, representa a condição de afastamento de Deus e a necessidade de redenção. Enquanto o socorro de Deus manifestado em Jesus Cristo oferece esperança, esperança da reconciliação, da restauração, da comunhão, né, com Ele e a volta para o lar, nós muitas vezes ignoramos essa realidade, esse amor de Deus. Então pense nisso, né? Que você possa andar, sim, né? Viver a vida. A Bíblia diz que no mundo teremos aflição, mas conectados com os céus, conectados com a palavra de Deus, né? Alinhados com a vontade poderosa de Deus. Paulo ele diz aos Romanos, né, que nós devemos nos transformar na nossa mente para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Um beijo no teu coração, olha, de vida, né? Compartilhe essa palavra, inscreva-se nesse canal, toca no sininho, né? Dá o seu like, que é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.